Olá, bem-vindo e dando continuidade aqui ao nosso entendimento sobre o Blender 3D, vamos falar hoje aqui a respeito de objetos primitivos, que são os objetos do tipo malha. Veremos como manipulá-los aqui na área de trabalho. Para nós sairmos da tela de abertura, eu vou clicar fora aqui com o cursor e o botão esquerdo, e podemos já aqui notar que o programa já coloca a disponibilidade aqui de alguns elementos na área de trabalho, como já falamos algumas vezes aí. Exemplo da câmera, que é o objeto que vai filmar e fotografar o projeto, a lâmpada, objeto responsável pela luminosidade, e esse objeto cúbico. Já vimos também que aqui constam os manipuladores, que são essas setas coloridas. Nós podemos fazer a manipulação do objeto aí, que pode ser de deslocamento, rotação e de escala. E temos o tiro-alvo, que fica aqui bem no centro. Quando a gente clica com o botão esquerdo do mouse sobre qualquer canto, a gente posiciona o tiro-alvo, que é o cursor 3D. É através dele que nós vamos adicionar outros objetos. Vimos também que a gente tem como utilizar o atalho Shift A para adicionar objetos. Podemos adicionar objetos aqui também nessa barra que fica na lateral esquerda, clicando em criar. Temos aqui os objetos disponíveis. Podemos também clicar aqui em adicionar. Temos os mesmos objetos para adicionar e podemos usar também a barra de espaço com o cursor na área principal. Clicando, a gente abre o script aqui. Basta a gente escrever adicionar e o nome do objeto para adicioná-lo aí na área. Bem, durante os meus tutoriais eu vou utilizar muito o Shift A, então vamos manter a nossa atenção para esse atalho. Sempre que eu tiver aqui com o cursor na área 3D, digitando Shift A, eu vou estar sempre abrindo esse menu aqui, que é o menu de adição de objetos. E aqui eu tenho uma coletânea de objetos possíveis de eu colocar aqui no meu projeto. Exemplo de objetos de malha, que são os objetos primitivos frutos desse tutorial. O cubo é um deles. Vamos então só colocar o nosso cursor 3D, que eu trouxe aqui para cima com o clique esquerdo do mouse, utilizando o atalho Shift S. Com isso eu abro o menu que a gente chama menu atrair, que é o Snap em inglês. A gente pode vir aqui e definir para onde a gente queira mandar o cursor. Então eu posso utilizar essa opção aqui, cursor para o centro. Clicando nela, o cursor vem aqui para o centro. Bem, esse objeto aqui, vocês vão ver que além da câmera, do cubo, da lâmpada, dos manipuladores e do cursor 3D, eu tenho essa grade aqui, que eu chamo de grade imaginária. Ela é uma superfície ilusória. Isso é para nos dar a sensação que estamos tendo um chão no nosso projeto. E se eu segurar o botão do meio do mouse pressionado dar um giro orbital, eu posso ver que essa superfície ela pode ser rotacionada com giro orbital quando eu pressiono o botão do meio do mouse e arrasto o mouse. Observe que esse objeto cúbico ele foi colocado metade acima da superfície imaginária e metade abaixo. Então esse objeto eu posso simplesmente, como a gente já viu, utilizar os manipuladores, que são as setas coloridas, encostando o cursor do mouse, segurando com o botão esquerdo e arrastando o objeto aqui para o fundo. Podemos usar também aquelas letras R, que vai me permitir rotacionar o objeto, S de escala e G de deslocamento. Posso usar também os ícones que ficam aqui embaixo, onde eu tenho como modificar o transformador. Vocês podem ver que eu cliquei aqui no de rotação e se eu clicar nesse último eu estou utilizando o de escala. Vamos voltar aqui para o de movimento, que são as setas agudas. E aqui onde eu tenho o cursor 3D, que é bem o centro da nossa área, vocês vão ver que é o centro, porque aqui eu tenho uma linha verde, uma linha vermelha se cruzando, que são as coordenadas espaciais, Y, que é a cor verde, X, que é a cor vermelha. Vocês não vão ver aqui a coordenada azul. Eu posso utilizar aquele painel de propriedades que vem oculto aqui na janela 3D View e que pode ser acionado com a tecla N de navio. Clicando, eu abro o painel de propriedades e entre as guias que eu tenho aqui, eu tenho uma guia chamada mostrar. Tá vendo? Clicando nessa setinha aqui, onde tem o mostrar, com o botão esquerdo, eu abro outras opções da guia. E aqui vocês vão ver que eu tenho marcado o X e o Y. Então isso está me permitindo eu visualizar na minha área de trabalho
a coordenada espacial x e a coordenada espacial y. E o z não está marcado, então se eu quiser ver a linha de cima a baixo, eu posso vir aqui, clicar em z e vocês vão ver que agora eu tenho também a linha azul de cima a baixo, representando a coordenada z. Eu vou aproximar um pouquinho aqui, e quando eu aproximar, vocês vão ver que a interseção de todas essas linhas espaciais, z, y e x, é bem esse pontinho aqui onde está o cursor. O que isso vai ter de significante aqui dentro do nosso entendimento? Tudo que tiver a partir desse pontinho aqui em direção às setas vão ser coordenadas espaciais positivas. O que é que eu estou dizendo com isso aqui? A partir desse pontinho, seguindo a coordenada z, que é a seta azul, a partir daqui desse ponto para cima, os valores que tem a direção da seta são valores que eu considero positivo. Tudo que tiver a partir desse pontinho para baixo são valores que serão considerados negativos. Para cima z+, para baixo z-. Da mesma forma, a partir desse centro aqui, todos os valores que estiverem na direção da setinha, a partir desse ponto, ó, serão valores y positivo. Para trás, no sentido inverso à seta, serão valores negativos. Da mesma forma, vou segurar o botão do meio do mouse aqui, tudo que tiver desse pontinho em direção à seta, ó, vermelha, serão valores x positivos. E tudo que tiver de forma contrária à seta, a partir desse pontinho, serão valores x negativos. O que isso tem de significância aqui para o nosso entendimento? É que quando a gente vai utilizar essas opções de transformações, e aparecem aqui nessa janela na direita, chamada transformações de localização, rotação e de escala, eu estou utilizando valores positivos ou negativos dos objetos em relação a esse posicionamento. Observe que o cubo está no sentido inverso à seta a partir do centro. E se vocês olharem aqui, o valor que aparece em x na localização, ele é um valor negativo. Tudo que tiver acima desse ponto, se eu puxar esse cubo para cá, ó, vocês vão ver que os valores aqui em x passarão a ser valores positivos. Então, até o centro e atrás do centro eu vou ter valores negativos. Do centro para a direção da seta, valores positivos. Isso vai ser representativo em cada coordenada espacial dessa. Exemplo, o z. Por que o z aqui está positivo? Porque eu estou utilizando a partir do ponto para cima. Se eu segurar o manipulador azul com o botão esquerdo e empurrar o cubo para baixo, observe que os valores aqui já passam a ser negativos. Todas essas opções de localização, rotação e de escala, nós poderemos, além de fazermos o uso dos manipuladores, que já vimos aqui, das letras que representam R de rotação, S de escala ou G de deslocamento, nós também podemos utilizar essa opção de transformação aqui, tanto para localização, para rotação, escala, como dimensão do objeto, bastando encostar o cursor sobre cada seleção dessa aqui, segurando com o botão esquerdo do mouse pressionado, a gente pode arrastar para a direita ou para a esquerda e a gente pode aumentar valores, e vocês vão ver que na medida que a gente faz essa manipulação com o botão esquerdo do mouse pressionado sobre a coordenada, nós temos as transformações sendo feitas também na nossa área de trabalho. Exemplo, o Y está em 0 aqui, mas se eu encostar o cursor, segurar o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastá-lo para a direita e para a esquerda, eu movimento o objeto pela localização da coordenada espacial Y. Da mesma forma o Z. Z positivo para cima, Z negativo para baixo. Se quisermos dar o mesmo valor às três coordenadas, exemplo aqui, a localização eu vou zerar todos esses pontos. Basta eu encostar o cursor na primeira, clicar com o botão esquerdo, arrastar até a última, repare que todas as três foram selecionadas, digitar o valor 0, Enter, pronto, o objeto veio para o centro aqui da nossa área. Então pessoal, todos os objetos primitivos que nós adicionarmos aqui na área, nós podemos manipular com os manipuladores daqui de baixo, com essas opções
que tem aqui na guia de ferramenta, que é mover, rotacionar, escalonar, ou com aquelas letras que também representam essas transformações. Podemos também utilizar essas opções aqui, ó. Encostando o cursor, eu posso aumentar valores e rotacionar o objeto. Da mesma forma aqui, e posso fazer manipulações através desse menu aqui na lateral. Se eu clicar e desativar essa seleção grade de, a nossa linha imaginária, que é a grade, ela some. Eu fico somente, você vai ver aqui, com os eixos espaciais. A linha verde, vermelha e azul. E essa grade, quando a gente ativa ela aqui, clicando grade de, essas opções de linha aqui, eu posso alterar individualmente, modificar esses valores, caso vocês tenham interesse, pode clicar em cada um. Eu posso diminuir esse número de linhas aqui da área, número de escala, e posso também as subdivisões. Então eu posso alterar a forma com que essa grade imaginária irá aparecer aqui. Então esse é o primeiro objeto. Nós vamos encostar o cursor aqui na setinha azul e vamos empurrar para trás. Vamos adicionar um segundo objeto aqui na nossa área. Shift A, objeto malha do tipo plano. Plano é esse objeto aqui em forma de uma superfície. Se eu usar o S de escala, eu aumento ou diminuo. Se eu usar o R de rotação, eu rotaciono. Se eu utilizar o G, eu desloco. Tá? Vamos só trazer ele para cá. Vamos adicionar um outro objeto primitivo. Shift A, objeto círculo. Vocês vão ver que o objeto surgiu aqui no ponto em que o cursor 3D estava. Então eu vou trazê-lo para cá e vou empurrá-lo aqui um pouquinho para cima da superfície. Na verdade é uma linha circular, mas é um objeto de malha. Esse objeto, se nós quisermos dar uma face para ele, basta a gente entrar no modo de edição, clicar a tecla F e ele passa a ter uma face. Eu não vou fazer isso agora, depois vamos ver como é que a gente faz, tá? Nosso cursor está aqui, vamos deslocá-lo para o centro. Novamente, Shift S, cursor para o centro. Repare que ele se posicionou aqui. Vamos digitar o Shift A e vamos adicionar outro objeto que é um V-esfera. Essa é uma esfera aqui que tem uma diversidade de faces. E vocês vão ver que essas faces aqui tornam a superfície um pouco áspera. Vamos mantê-la assim, porque o tutorial é só para conhecer os objetos de malha. Eu vou trazê-lo aqui para o lado. Vamos Shift A, adicionar onde está o cursor, um objeto esfera icoaédrica, que é uma esfera que difere em relação a essa pela forma com que as faces se apresentam. Enquanto essa esfera V aqui ela tem as faces quadradas, essa daqui tem as faces de forma retangulares, uma diferente da outra. Shift A, vamos conhecer o outro objeto, que é um objeto cilíndrico. Esse objeto eu posso trazê-lo aqui para cima da superfície, vamos arrastá-lo, colocá-lo aqui no fundo. Shift A novamente, vamos conhecer o objeto cone, vamos trazê-lo aqui para cima, eu vou trazê-lo aqui um pouco mais para frente e vamos com Shift A adicionar onde está o cursor, um objeto em forma de torus, que é uma rosquinha na verdade. Vamos trazê-lo aqui, segurar as setinhas, arrastando com o botão esquerdo do mouse pressionado, vamos trazer esse objeto para cá, afastar um pouquinho aqui com o botão do meio, que é a rodinha, a nossa área, vou segurar o botão pressionado, vou selecionar o círculo, trazê-lo um pouco mais para cá e vamos colocar aqui, Shift A, o objeto em forma de uma grade. É muito parecido com a superfície, porém o que difere essa grade dessa superfície plana aqui é que quando a gente entrar no modo de edição, você vai ver que é uma superfície totalmente subdividida. Enquanto essa aqui só tem 4 vértices, 4 arestas e uma face, essa aqui tem uma diversidade, tá? E por último, nós vamos agora voltar para o objeto modo, clicar o Shift A, vamos adicionar a macaquinha, que é um objeto de malha primitivo, para que a gente utilize aí alguns recursos interessantes junto ao Blender. Se chama Suzane, vai ser a nossa mascote aqui durante o nosso desenvolvimento. Bem, nós vimos aí que esses objetos, sempre que nós selecionamos com o botão direito, cada objeto vai ter o seu manipulador próprio, o seu centro, que é o ponto de origem. Então, através do manipulador que a gente pode segurar o objeto e fazer as transformações, que são as manipulações do objeto aqui na área. Pode ser
R de rotação, S de escala ou G de deslocamento. Pode ser essa setinha que movimenta, pode ser o círculo que rotaciona, pode ser o quadradinho que faz a escala. Pode ser também a utilização desses menus que ficam aqui na transformação. A gente pode movimentar encostando o cursor, segurando com o botão esquerdo, tá vendo? E a gente dá valores maiores ou menores aqui nessas caixas. Bem, isso a gente faz com os objetos individualmente. Mas, por exemplo, eu vou clicar aqui na opção de movimentação. Eu posso selecionar mais objetos. E para selecionar objetos, basta eu segurar a tecla Shift e clicar com o botão direito em cada um. Então, por exemplo, eu vou selecionar a macaquinha com o botão direito, segurar o Shift, selecionar essa esfera aqui e vou selecionar o tórax. Repare que os três objetos foram selecionados. O manipulador não está nem na macaquinha, não está nem na esfera e tampouco no tórax. Ele fica no ponto mediano. A gente já viu que isso acontece porque aqui embaixo, ó, nessa caixa, que é a caixa de ponto pivô, a opção que nós estamos utilizando é o ponto mediano. E a gente, através dessa caixinha aqui de ponto pivô, a gente pode dizer onde quer que se encontre o manipulador. Mas antes disso, nós vamos entender o seguinte: toda a manipulação dos objetos que eu fizer, eu vou fazer através desse manipulador. Então, encostando o cursor na seta azul, segurando com o botão esquerdo, arrastando para cima ou para baixo, somente esses objetos serão movimentados aqui na área. Nós vimos que o último objeto que foi selecionado, entre os três que nós escolhemos, foi o objeto Torus. Esse objeto Torus é o objeto que estará ativo. E vocês vão ver que aqui embaixo na janela, o elemento último ativo é justamente o Torus, apesar de ter os três objetos selecionados. Se olharmos aqui em cima, vocês vão ver isso. Isso quer dizer que quando a gente tiver que entrar no modo de edição, o objeto que estará ativo para fazer a edição será esse último. Exemplo, se eu clicar aqui nessa caixa e mudar para o modo edição, esse objeto eu posso fazer as manipulações nele, os demais não, porque ele foi o último objeto selecionado. Voltando ao modo objeto, se eu quiser mudar esse manipulador, já que eu estou fazendo essa movimentação do objeto a partir desse ponto, eu posso utilizar essa caixinha de seleção aqui, ponto pivô, e definir que eu quero o manipulador no elemento ativo. Observe que o manipulador ele sai do ponto médio e se posiciona no objeto elemento ativo. Então toda a movimentação que eu fizer aqui vai ter como base a posição do manipulador nesse ponto que se encontra. Se eu fizer o R de rotação, olha, eu faço a partir desse objeto, entre os três selecionados. Se eu utilizar agora o ponto mediano novamente, quando eu dou o R de rotação, eu faço como base, ó, onde estava os manipuladores naquele ponto mediano. Quando eu clico A, eu desativo todos os objetos selecionados. Se eu clicar o A, eu ativo todos os objetos da cena. Então eu tenho que vir depois, individualmente, segurar o Shift e ir clicando com o botão direito para desativar os objetos que eu não queira. A forma de seleção de objeto nós já vimos que é selecionando com o botão direito. Se quisermos um ou mais objetos, a gente pode manter o Shift e ir clicando com o botão direito sobre cada objeto. Mas também podemos usar as ferramentas de seleção, chamada ferramenta retangular e ferramenta circular. Como é que funciona? Vamos dar o ESC aqui, a tecla A para desativar a seleção. Clicando na tecla B, eu tenho a ferramenta retangular. Surge uma cruz, eu posso segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastar e selecionar quais os objetos eu quero. E a área onde eu estender terá os objetos selecionados. Soltando o botão esquerdo, observe que somente esses dois objetos foram selecionados. Vou desativar com a tecla A. Com a tecla C, eu abro a seleção circular. Essa seleção circular, vocês vão ver que surge um círculo sobre o cursor do mouse. Eu posso aumentar esse círculo utilizando a rodinha do meio do mouse. Empurrando para cima ou para baixo, eu aumento a dimensão que eu quero de definição para a seleção de objetos. Exemplo, eu estou com essa área maior. Então, se eu clicar aqui com o botão, eu tenho como selecionar esses objetos que estão fazendo parte dessa área. Se eu mantiver
o botão esquerdo acionado e passar sobre os objetos, eu vou selecionando cada um. Se eu quiser desativar, basta eu segurar o Shift e clicar com o botão direito sobre cada um e eu desativo a seleção dos objetos. Para sair da ferramenta circular, eu tenho que usar a tecla ESC. A visão que nós temos desses objetos é a visão sólida por padrão. Nós já vimos que as visões podem ser feitas através desse menu sombreamento na porta de visão. Então eu tenho como ver os objetos em formato caixa circulante. Verifique que todos os objetos aparecerão em forma de caixa. Tenho como utilizar a visão aramado, que é a visão raio-x do objeto. É como se a gente estivesse vendo o esqueleto do objeto. E cada objeto desses vocês vão ver que alguns têm um grau de complexidade maior do que o outro. Os mais básicos aqui vocês podem ver que é o cubo, o círculo e as superfícies. Os demais não. Os demais têm uma quantidade aqui de arestas, faces, vértices que fazem o diferencial. Podemos ver os objetos de modo sólido, como o padrão que o programa já coloca. Podemos ver os objetos utilizando a visualização de textura, onde aqui a gente pode ver, ó, se nós selecionarmos a lâmpada e movimentarmos a lâmpada, nós vamos ver a lâmpada influenciando aqui no cenário. Então no modo de textura a gente tem como perceber isso. Também no modo de material. Só que no modo de material a gente vê nossa visão do projeto de uma forma mais qualitativa. E por final nós temos a opção de ver utilizando o modo renderizar, que é como se a gente estivesse vendo a partir da câmera, que é a apresentação parcial ou completa do nosso trabalho. Mudando aqui, nós vamos clicar novamente no modo sólido. Nós vamos utilizar muito aqui durante os tutoriais a tecla Z, onde eu tenho como utilizar a transformação da visão sólida para a visão aramado. Então eu vou utilizar muito isso. Z sólido, Z aramado. Então decore. Diferente, pessoal, de eu utilizar o Z como coordenada. Exemplo, se eu quiser fazer um deslocamento do objeto, eu vou utilizar uma tecla de comando de deslocamento, que é a tecla G. Eu posso digitar o G. Quando eu clicar a tecla Z, eu estou dizendo que é eixo Z. Então, deslocamento Z, não é o Z de visão, tá? Isso é diferente de eu digitar simplesmente o Z, onde eu mudo a visão para o modo sólido e modo aramado. O Blender coloca esses objetos de forma padrão, mas nós temos outros objetos possíveis que podem ser adicionados através de complementos, que nós chamamos de add-ons. Vamos ver isso em tutorial breve. Ok? Esses são os objetos que nós vamos começar a trabalhar algumas ideias junto ao programa. Até a próxima!